Peraí, Diego, vou tentar aqui te chamar. Aí. Oi, Tudo jóia? tudo jóia, e você? Tudo ok? Você tá me ouvindo bem? Tá dando eco. Então acho que eu vou mudar de microfone. Tá dando eco. Mas tá muito alto, é eco ou não? Tá um pouquinho. Eu vou mudar o microfone, só um minuto. Tá. Oi, gente. Agora melhorou? Melhorou, bem melhor. Então, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Você quer esperar um pouquinho pro pessoal entrar ou você já quer começar? Eu acho que a gente pode começar conversando, não começar falando sobre Aham, a temática, mas a gente pode começar a conversar um pouco. beleza. Tá me ouvindo direitinho aí? Tá ótimo. Então tá bom. Tava de Nós plantão essa temos... noite? Não a passada, meu plantão é amanhã. Ah, Amanhã à noite. Eu tava de plantão, foi quarta-feira. Aí dá quarta e sábado. você faz 12 por 60? Sim. Meu sonho era fazer. Lá no Rio de Janeiro tem uma história de 24 por 72. É meu sonho. Aí é bom, hein? Você vai, faz um 24, fica quase uma semana fora. Meu sonho era isso. Porque Mas eu desenvolvo outras coisas e eu acabo ficando verdade. livre para fazer outras coisas. Aí você tá dando aula e já tá aí. Sim. Só que já tá aí, a gente tá sem atividades, né? Aham. Nesse momento, a gente tem algumas atividades remotas que a gente acaba tendo que fazer e eu me meto bastante em muita coisa. Então, eu estou montando um simpósio online com um grupo, comecei a escrever o projeto. É, eu tenho uma co-orientanda de mestrado, eu tenho aluna de TCC, então um monte de coisa. É aquele ditado, enquanto descansa, carrega pedra, né? Sim. Agora, para eu poder conseguir organizar tudo, hoje eu estava fazendo a barba e o rapaz me perguntou assim: mas como é que você dá conta de fazer esse monte de coisa? Eu falei: o segredo é a agenda. Eu Organizar. divido, eu divido tudo. Por exemplo, pré-natal de PD eu atendo um dia só. Eu não atendo nenhum outro dia da semana. Aham. Toda mulher vai ser encaixada em um único dia. Então, terça-feira eu atendo pré-natal de manhã até 11 horas da noite. Eu atendo pré-natal. Caramba. Reúno todo mundo no mesmo dia. Caso eu tenha muita paciente, eu precise, eu jogo para quarta. Mas costuma dar para encaixar todo mundo no mesmo dia. A segunda-feira eu faço só consulta de apresentação. Consulta de apresentação são as consultas para aqueles casais que querem conhecer o parto domiciliar, não conhecem nada, aí eu faço só na segunda. Então, eu divido. Por exemplo, eu não estou dando aula por conta do isolamento em Aham. Jataí, mas o meu dia de Jataí é quinta, o dia todo, e sexta de manhã. Então, tudo é dividido. Então, eu não tenho pré-natal. Ixi, caiu, eu acho, a sua conexão. Não, não caiu não, é porque alguém me ligou aí eu desliguei. Ah, tá. E Então, aí, com o parto domiciliar, você atende fora de Goiânia também? é o seguinte, nós temos uma quilometragem que a gente atende, assim, no máximo. O máximo que eu tenho feito é Anápolis, o máximo, não faço Aham. mais que isso. Não acompanho, primeiro, é cansativo, eu não tenho saúde mental, porque é exaustivo. Quando eu falo de saúde mental é porque é assim. Ela começa com sinais de trabalho de parto, aí você fica com medo de ser um pródromo.
mas também você fica com medo de ser um trabalho de parto verdadeiro e não dá tempo de você chegar. Então, não atendo. Não atendo. Não atendo E agora porque com a pandemia aumentou muito a procura, né? aumentou. Mas eu vou falar para você que aumentou a procura. Mas contrato fechado eu continuo com o mesmo volume de sempre. Se você perguntar assim, aumentou o número de contratos fechados? Não, aumentou a procura. Que é o seguinte, as mulheres elas pegam e elas entendem que não é legal ir para um ambiente hospitalar, que é bom poupar isso. Aí elas descobrem que tem como parir em casa. Só que depois que elas vão entender como é, como funciona, elas às vezes não têm Aí tanto prefere interesse. o ambiente hospitalar. Preferem continuar no hospital. Tem vários fatores que eu observo. Um deles é financeiro, porque elas vão, às vezes, na busca achando que é algo muito, muito barato. E eu sempre digo que tudo que você compra em casa, todo produto que vem na sua casa, ele tem um custo alto. Que seja um lanche que você pede, a gente agora tem pedido tanto lanche em casa, tanta comida em Verdade. casa, que seja uma comida, ela tem um custo maior, é uma equipe que está disponível. Eu já passei 24 horas de WhatsApp com uma pessoa que estava em pródromos, não era trabalho de parto. Então, tudo isso tem um custo. No hospital, com o médico dela, tudo isso ela vive em casa sozinha. Ela não vai para o serviço. No PD, eu vivo isso com ela. Então, tem um custo. E quando elas vão, que elas começam a pesquisar, elas acabam questionando. Inclusive, nós temos muitas pessoas que já estão entrando na live. Eu recebo muitas mensagens, tipo assim, perguntando assim, diretamente, quanto custa o parto domiciliar? Eu sempre dou uma volta. O parto, ele é um dos produtos mais sérios que você está comprando na sua vida. Então, o primeiro caminho não é quanto custa, é como funciona. Como funciona o acompanhamento? Depois que o Diego explica como funciona todo o acompanhamento, quanto custa esse acompanhamento? Aí sim. Uma outra coisa, eu não passo valores de acompanhamento, nada disso pelo Instagram. Por quê? Primeiro, não tenho valor fixo. Se você perguntar quanto custa o parto, eu não tenho valor fixo. Tudo depende. Quando essa mulher chega para mim, qual a idade gestacional que ela chega? Que tipo de programa iremos montar para esse acompanhamento? Qual é o local onde ela mora? Tudo isso depende. Então, se você perguntar, Diego, quanto custa? Eu não tenho valor fixo. Depende do que eu vou construir. Eu tenho um valor, que é uma base que eu uso para cálculo do meu serviço. Eu tenho um valor, tipo assim, quanto custa o pré-natal? Para usar a base de cálculo. Quantas consultas ela vai fazer? Eu tenho uma base de quanto custa cada hora de acompanhamento em casa, cada hora de monitoramento por telefone. Então, com isso, eu construo. Se você chega para mim e você fala, eu quero parir em casa, vamos sentar e vamos conversar. Você está com quantas semanas? Quando vamos começar? Que tipo de estratégia iremos trabalhar? Aí eu construo. Mas eu recebo muitas mensagens. E, incrível, as pessoas diretamente já perguntam quanto custa. Eu sempre dou uma volta, não é quanto custa, é como funciona. Porque se você vai o quanto custa, eu não entendo como funciona. Eu vou achar que o valor às vezes é muito alto, mas quando eu entendo como Não sabe nem funciona, como é o trabalho, como é o sim, serviço. é igual o trabalho de uma doula, por exemplo. Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, é caro. Eu vou falar para você que eu acho de graça. Acho mesmo. O trabalho de uma doula. Acho de graça o que as doulas cobram para um É acompanhamento. muita doação, né? Sim, Da parte da doula. é uma troca de energia. Uma troca de energia. Tanto é que a gente volta de parto exausto. É o tempo todo eu passando para uma mulher uma energia que eu tenho que estar lá em cima, eu tenho que estar no topo. Exatamente. Porque se eu não estiver bem, eu não dou conta de passar essa energia. É uma mulher que começa 2 dias trocando WhatsApp com você. Amo fazer E você isso tem que de estar o tempo paixão. todo ligado, Sim, atento, você não ali, se dorme doando o mais. tempo todo. Exatamente. Eu amo o que eu faço. Quem já foi minha gestante, já pariu comigo, sabe o quanto eu amo. Eu amo ao ponto que nessas fases eu viro à noite com elas batendo papo. Batendo papo de, tipo assim, orientando para ela ficar tranquila. Mas eu digo para você, é cansativo. É um custo muito alto, não é barato realmente.
Eu falo que quem escolhe a obstetrícia não tem horário mais para nada. Sim. Porque você não Ó, sabe quando a gestante vai entrar em trabalho de parto, você não sabe quando vai parir. você falou Então de é algo que horário, vou te dar um exemplo. Minha família mora no Rio de Janeiro. Meus pais moram em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E assim, eu sempre vou no final do ano passar com eles. Se eu não tiver gestante. Se eu tiver Uhum. gestante, eu Não tem como. cansei de ficar aqui final do ano sozinho da minha família. Porque eu não podia ir. Esse final de ano agora eu fui. Sabe o que aconteceu? Eu fui. Quando eu estava lá, uma gestante minha entrou em trabalho de parto antes do esperado. Mas era termo, mas antes da data provável. A Paula, que trabalha comigo, estava aqui para poder prestar toda a assistência. Porém, era uma gestante muito apegada a mim. Eu Caramba. larguei tudo, tudo, no dia 31. Eu larguei tudo no Rio de Janeiro e vim. Dia 31. Eu cheguei aqui, em Goiânia, eram 9 horas da noite. Então, assim, É um amor pelo parto, preço. Diego. Sim, eu vim feliz, meu dever cumprido. Lógico que eu cheguei, ela já tinha acabado de parir. Com a Mas Paula. você veio, né? Importante isso. Sim, tanto é que ela me mandava mensagem falando assim, não precisa vir, mas eu queria porque ela era alguém que eu A sabia gente que acaba criando vínculo, né? A gente pega a amor gente tinha demais. uma conexão muito forte. Ela pariu o primeiro bebê comigo também, então a gente tinha uma conexão Então, muito a história. forte. Sim. Então, você acha que a gente já começa? O que que você acha? Ah, eu acho que já pode, né? Eu não sei se você quer se apresentar, fazer uma introdução, alguma Eu vou coisa. fazer uma introdução, aí eu já passo a palavra para você e você se apresenta, pode ser? Tá, joia. Então, resolvi fazer essa live para a gente esclarecer, né, sobre os sinais do trabalho de parto, que eu acredito que é uma dúvida de muitas gestantes, principalmente as que buscam pelo parto normal e essas que estão aí no finalzinho da gestação, ficam se questionando: será que eu entrei em trabalho de parto? Será que é trabalho de parto? Quando devo procurar a maternidade? Ainda mais agora em tempos de pandemia, né, que a gente sabe que a recomendação é para ficar em casa e que as gestantes foram inclusas aí no grupo de risco. Então, muitas vezes elas chegam até a unidade hospitalar e são orientadas a voltar para casa porque ainda não é trabalho de parto. Então, para a gente esclarecer essas e outras dúvidas que estiverem aqui nos comentários, eu convidei o Diego, que é enfermeiro obstetra, que tem um currículo e tanto aí para conversar com a gente. Diego, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz e muito honrada de ter você aqui comigo. E eu já te passo a palavra. Fica à vontade. Obrigada, viu? Obrigado a você pelo seu convite. É sempre um prazer trocarmos trocarmos informações, conversarmos sobre questões que na realidade elas podem ser de utilidade pública para as mulheres que estão nos assistindo. Eu quero começar falando algumas coisas que eu não posso perder a oportunidade de falar. É o seguinte. Quando a gente pensa em sinais de trabalho de parto, eu gosto sempre de citar um exemplo para as mulheres que, da mesma forma que aquela mulher interna, todo mundo já ouviu uma história do tipo: ah, eu internei, eu não tive passagem, eu internei. Aí, quando alguém me fala, eu não tive passagem, eu falo assim: que é isso? Hoje a gente faz check-in pelo celular, ninguém precisa mais de passagem. As mulheres falam: ah, eu internei, eu não tive passagem, eu só dilatei 3 centímetros e não evoluiu. Aí eu sempre explico assim: gente, peraí, você estava em trabalho de parto? A gente não estava em trabalho de parto. Então, são coisas que eu gosto sempre de explicar para a mulher. Então, da mesma forma que ela foi uma hora errada, ela internou de forma errada, ela ainda não estava em trabalho de parto, ela pode ter essa confusão. Mas se a gente hoje explica para ela, a gente orienta ela e ela sabe como as coisas vão evoluir, ela vai saber o momento de chegar à maternidade. Tudo corre mais tranquilo. Sim, eu costumo explicar para as pacientes no pré-natal, eu explico tudo isso que eu vou falar aqui. E toda vez quando eu explico, as mulheres falam assim: como é que eu sei cada sinal? Eu falo: gente, você não tem que ficar identificando. Você não é parteira de si mesmo, você não é doula de si mesmo.
É apenas para você saber tudo o que rola, tudo o que acontece, para que não gere ansiedade em você. Mas quem vai te ajudar a entender os sinais que você sente, se eles são falsos ou verdadeiros, às vezes é a sua doula, às vezes os grupos de internet, tudo isso ajuda você. Mas saber o momento certo de ir para a maternidade é algo assim chave, tá? Vamos começar falando sobre pródromos de Diego, deixa trabalho eu de parto. só comentar uma coisa sobre o Pode momento falar. certo de ir para a maternidade. Isso é tão importante que, às vezes, a gestante interna na hora errada, a chance dela ir para uma cesárea é muito maior. Porque fica ali muito tempo no ambiente hospitalar, é um desgaste muito grande, e aí acaba optando pela cesárea justamente por esse desgaste, tanto emocional quanto desgaste físico, que a gente sabe que o trabalho de parto é cansativo. Então, internar na hora certa diminui muito também a chance dessa gestante conseguir, né, ter o parto normal. Ó, isso que você está falando é tão interessante que uma das maiores causas delas irem para uma cesárea mal indicada é internar no momento errado. Só para você ter noção, tá dando muito eco ainda? Não, tá não. Eu tive que tirar a bateria, eu deixei ele no carregador. Só para você ter uma noção de como que isso acontece. Na maternidade pública, normalmente, elas não recebem essa orientação. Então, o que ela faz? Sai um tampão, ela não tem contração, ela vai para a maternidade. Ela perde um pouquinho de líquido, ela já vai para a maternidade. Ela tem contrações, às vezes, de treinamento, ela vai para a maternidade. E quando ela chega na maternidade e ela não é internada, elas acham que elas não estão bem assistidas. Uhum. E, na realidade, não é para ela ficar mesmo, não. É para ela ir embora para casa. E muitas vezes elas não entendem isso. Por quê? Falta de preparo. Falta de preparo. Falta de orientação. E aqui nós vamos ter, assistindo a gente, pessoas que são usuárias do SUS e dos planos de saúde. Então é legal todo mundo saber disso. Pode falar. Não, tô falando, tanto que é importante a gente passar a orientação para a gestante, né, desde o pré-natal, para que quando entra em trabalho de parto, ela já esteja orientada e que tudo ocorra bem. Eu acho que as gestantes hoje são muito carentes de informação, sabe? Uma seguidora mandou uma mensagem para mim hoje no meu Instagram e ela perguntou assim: sobre a maternidade Nascer Cidadão. Ela mora em Aparecida e ela queria ir para a maternidade Nascer Cidadão. Eu falei: primeiro critério, você precisa ir para a maternidade mais próxima da sua casa. Eu entendo que você queira parir na Nascer Cidadão, mas primeiro critério, a maternidade mais próxima da sua casa, para não ter risco de você parir no trajeto. Aí ela falou assim: mas eu tenho medo de internar de forma errada, eu tenho medo de fazer intervenções. Falei para ela assim: tenha plano de parto. O plano de parto é onde você delimita o que você quer e o que você não quer. Por quê? Porque você pode cair na mão de várias pessoas. Mas se você tem o plano de parto, você tem algo ali para te resguardar, né? Algo pra te... Sim, é o que realmente te produz segurança. Plano de parto é um empoderamento seu quanto mulher. Eu quero começar falando em sinais sobre pródromos de trabalho de parto. Já tem mais ou menos uns 3 a 4 anos que eu fiz uma imersão muito grande. Foi bem no final do doutorado. Eu fiquei um período com as parteiras na Chapada dos Veadeiros e eu ouvi muita coisa que mexeu comigo. Muita coisa. Que mexeu comigo como profissional. Elas falavam de algumas coisas que eu queria saber se era verdade na fisiologia. Ou se era só um mito que ficou para elas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a entrar em algumas coisas. Para entender alguns comportamentos que acontecem no parto, que acontecem com a mulher. Eu comecei a fazer uma imersão nesses estudos de evolução do parte fisiológica. E eu comecei a descobrir o quanto existem conceitos errados que são construídos na nossa sociedade. Vou dar um exemplo. Todo mundo confunde Braxton Hicks com treinamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Braxton Hicks é uma coisa, contração de treinamento é outra. Então, eu vou andar um pouquinho. Primeiro vamos falar sobre pródromos. Algumas pessoas falam, pródromos é um falso trabalho de parto. Não. O que é pródromos? Pródromos é
um ensaio. É um ensaio para o trabalho de parto que virá. É um ensaio, digamos assim, tá? Como a gente tem muita gestante, melhor a gente utilizar uma linguagem que todo mundo vai entender. Mais Então, leiga. sim, o pródromus, o grande X da questão é que o pródromus não tem regularidade de contração. Isso é o segredo do pródromus. Pródromus não tem regularidade. Se não tem regularidade, meninas que estão nos assistindo gestantes, se Atenção. não tem regularidade, não é parto. O segredo do parto é regularidade. Quando eu vou explicar sobre regularidade, eu gosto de explicar que regularidade significa a mesma frequência, a mesma intensidade, o mesmo intervalo de um para o outro. Isso é regularidade. Carol pode falar, que senão eu não deixo você falar. Não, pode seguir. Pode seguindo aí, tranquilo. Carol, eu falo assim. Não, pode ficar tranquilo. Tá? Pode entrar. Acho que é de família essa questão de falar muito. Pode ficar de boa, tranquilo. Então, para quem está assistindo a gente, quando a gente fala de pródromos de trabalho de parto, tem contração, tem alguns sinais de parto, mas o X da questão é não tenho regularidade. Se não tem regularidade, colo não dilata. Eu estou acompanhando 2 casais, que um casal, a mulher é engenheira, e no outro, o cara é engenheiro. Aí eu digo que é uma maravilha ensinar parto para os engenheiros. Eu falo, gente, se não tem um motor funcionando no mesmo padrão, não tem como furar um poço, não tem como abrir nada. E o parto nada mais é que isso. Exatamente. Se as contrações não funcionam no mesmo ritmo, colo não dilata, não vai bebê não dilatar. desce, nada acontece. Quer falar alguma coisa, Carol? Aí essa parte dos pródromos é aquela parte mais demorada, né? Pode chegar a 24 Sim. horas, que você comentou no começo da Eu já live. tive pródromos em casa, Carol. Fica aí horas conversando com a gestante por telefone, só acompanhando essa parte aí dos pródromos. Eu já fiquei 1 semana. Caramba. E eu vou falar pra você uma coisa. 1 semana, ela era uma gestante de Anápolis e era um vaginal pós 2 cesáreas. Então, assim, tudo precisava dar certo. Ela precisava entrar no eixo mentalmente, psicologicamente, para ela não desistir. Agora pensa, 1 semana, se essa gestante não fosse orientada, indo na maternidade todo dia, achando que era trabalho de parto. Internavam ela, você sabe. Internavam ela. E o final a gente já sabe, né? Era uma cesariana. Sim, internavam. Até porque, se você vai preparada mentalmente para o desgaste que você vai ter, você consegue lidar com ele legal. Se você não está preparada, você não sabe viver ele. Então, o que eu passei? O que eu fiz com ela? Teve um dia que o marido dela me mandou uma mensagem e ele começou a falar assim, tá muito forte, tem muita contração, muita contração. Era outra cidade. Eu saí e eu fui em Anápolis. Fomos eu e a Paula. Quando eu cheguei lá, primeira coisa, eu sabia que era pródromos. Eu sabia. Quando eu entrei na casa dela, eu sabia. Gestante me recebeu com um sorriso no rosto, de boa. Ela não tá em trabalho de parto. Ela não tá. Eu brinco na maternidade que eu falo assim, eu quero ver na hora que ela vai me olhar de cara feia, porque aí eu sei que ela tem trabalho de parto. Aí é trabalho de parto. Sim. Aí cheguei lá, ela rindo, de boa. Nós ficamos conversando, eu e a Paula, meia hora. Ela não teve uma contração. Teve uma. Pródromos. Algumas pessoas falam assim, não era fase latente? Não. Fase latente, tem alguns teóricos que misturam um pouco fase latente com pródromos. Agora, por que eu digo que não era latente? 30 minutos sem contração. É muito É tempo, mais né? pródromos que latente. Eu vou falar os sinais que eu diria assim, evidentes de um trabalho de parto, eles são 4. Eu vou falar numa sequência, mas é legal quem está assistindo a gente entender que eles não acontecem necessariamente Na numa mesma sequência. Tá? Eu vou falar numa sequência só para ser mais didático, mas ele não necessariamente acontece numa sequência. Certo. Primeiro sinal que eu vou falar é perda do tampão mucoso. Eu sou apaixonado pelos eventos que acontecem no corpo da mulher. E olha só que coisa linda. O tampão mucoso, ele é uma rolha que fica no colo do útero, uma gosma.
Ele tampa o colo do útero para evitar a penetração de micro-organismos lá para dentro e causar uma infecção na bolsa. Então, tem o tampão. O que acontece? Quando o bebê fica maduro dentro da mulher, quer seja maduro de verdade, ou quer seja um engano de um prematuro, o que acontece? Quando o bebê amadurece, ou tem um engano dessa maturidade, digamos assim, o corpo do bebê ele libera uma substância química para o líquido amniótico. Essa substância encosta com a bolsa está encostando no tampão e ela solta o tampão assim. Ele solta. Então, o que significa perder tampão? Bebê maduro. Aí eu falo assim, não, mas o meu era prematuro. Beleza. Houve alguma reação no corpo da mulher que enganou como se o bebê tivesse maduro. Então, existem duas formas desse tampão sair. Se ele sai branco, igual um catarro, eu costumo falar bem aberto, que ele lembra esperma. Uhum. Igualzinho esperma. Então, se ele sai branco, o que significa para mim? Meu bebê tá maduro. Significa que o parto vai acontecer em seguida? Não. Meu bebê tá maduro. Eu sempre falo para as mulheres assim, perdeu o tampão branco, pense assim, é daí para frente. É daí para frente. E A se for qualquer uma hora pode gestante vir. não orientada, aí corre para a maternidade. Sim, sim. A grande vantagem, por exemplo, no parto domiciliar, eu peço para ela me falar. Mesmo que o tampão saia branco, eu peço para ela me falar. Porque aí eu estou monitorando tudo o que está acontecendo com o corpo dela. E nós temos o tampão sanguinolento. O tampão sanguinolento, para as mulheres, ele vai lembrar o final da menstruação. Que é tipo um catarro castanho. Esse daí já significa... Eu escrevi errado. Porque eu fiz uma cola no que você está usando, que você está vendo aí. Esse tampão com sangue, ele significa que o bebê está maduro e que o útero da mulher está contraindo, forçando a cabeça do bebê contra o colo. Aí as mulheres podem pensar assim, será que já está dilatando? Não. Porque antes de dilatar, o colo do útero ele é grosso, ele afina, para depois ele dilatar. Então, dois tipos de tampões. Um é branco, que indica feto maduro. O outro... E que não necessariamente o parto vai acontecer naquele momento. Você já viu mulheres na trajetória sua que ela perde o tampão, ele forma de novo e ela perde de novo? Não, Isso existe não. muito. Eu já Existe vi que muito. perdeu, tipo, 2 semanas antes e E seguiu nada tranquilo, acontece. sem... Uhum. Mas de formar É de novo. muito comum ele formar de novo, tá? Ele costuma formar de novo. Se ela não entra em trabalho de parto, ele forma. Mas não estou dizendo que quem vai perder tampão branco não vai entrar em trabalho de parto. Mas ele não é necessariamente um sinal de, nossa, eu vou parir e vou para a maternidade. Não. Não precisa sair correndo para a maternidade. Sim. Ele é um sinal de bebê maduro. Você falou de sair para a maternidade, eu lembrei. Eu estava acompanhando um parto, meu último plantão. Era primigesta na maternidade. Aí eu falei com a mãe da gestante, assim, da parturiente, vamos com ela pro chuveiro? Vamos tentar fazer alguma coisa para ela não ficar deitada, porque não vai ser legal. Vamos tentar fazer alguma coisa? Ela virou para mim e falou assim, mas e se esse bebê sai lá? Eu falei assim, quem dera que fosse tão rápido. Quem dera. Seria Ainda ótimo. mais primigesta, quem dera. Então, tampão com sangue já significa que o bebê está maduro e significa também que eu estou tendo contração. Alguém escreveu aqui, eu perdi o tampão branco por 4 semanas. Olha só que legal esse relato. Perdeu por 4 semanas. Não era trabalho de parto ainda. Bebê maduro. Tanto para quem faz, às vezes, que é uma cesárea eletiva, a gente costuma falar assim, espera pelo menos perder o tampão, espera pelo menos ter algum sinal de trabalho de parto, alguma coisa assim, para realmente não tirar um bebê que não esteja Pelo maduro. menos, né, eu falo cesárea intraparto, pelo menos esperar entrar em trabalho de parto. Sim. O problema não é a cesárea, o problema é o parto antes da hora. Eu tenho a mania de querer fazer a cabeça dos outros. Eu tenho a mania de querer fazer. Mas eu até falei com a minha mãe esses dias que eu tenho coragem de fazer a cabeça das pacientes. Mas quando é família, eu não tenho coragem.
Porque depois eu morro de medo de alguém falar assim, tá vendo? Eu só fui porque você falou. Eu morro de medo disso. Então eu prefiro ficar na minha. Prefiro ficar na minha. Ó, Diego, tem um recado aqui pra você, ó. Ai, Rejane Davim, um beijo. Rejane Davim é professora Rejane Davim, professora doutora. Ela foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é de Natal, minha amiga, presidente da Abenfo do Rio Grande do Norte, Olha, minha que grande honra aqui amiga, na nossa live. parteira de mão cheia, enfermeira obstetra de mão cheia, formadora de enfermeiros obstetras. Eu adoro contar que eu nunca imaginei ser amigo dela, porque eu sempre fui fã dela. Então, para mim, ser amigo dela é um prestígio. Eu sempre fui fã dela, porque, tipo assim, acho que uns 13 anos atrás, quando eu comecei a escrever meu projeto de mestrado, o primeiro artigo que eu vi, o único artigo que tinha publicado no Brasil sobre parto auxiliar era dela. Aí eu li o artigo e falava, gente, um dia eu quero conhecer essa mulher, ela é fantástica. Quando do artigo dela. E E a hoje está Rejane aqui virou na minha nossa live, amiga. que honra. E deixa eu só te contar uma coisa. Ela foi escrever um livro e ela me chamou para prefaciar o livro dela. Eu falei, não, professora, eu não acredito. Então, assim, uma pessoa maravilhosa, profissional Topíssimo, excepcional, Diego. que mesmo aposentada, continua assistindo ao parto com as alunas de especialização. É Profissional amor demais maravilhosa. pela profissão. Sim. Segundo Fala, sinal, obstetrícia é apaixonante. é uma cachaça na vida da gente. É uma cachaça. Eu falo, quando eu É, começo a conversar disso, o povo não entende, mas nem eu sei explicar o amor que eu tenho pela obstetrícia. É algo que só quem gosta mesmo para entender. a gente só tanto na cabeça. Tanto é que quando a gente conversa entre a gente se entende. A Exatamente. gente se entende. Mas fora isso, é meio difícil entender o que a gente Aham. vive. Então, o primeiro sinal aí, tampão, certo? Segundo sinal, mais uma vez eu reforço que não é uma sequência. É só a Uhum. sequência que eu estou dando. Mas ele Só de uma pode forma de. acontecer no final, pode acontecer antes, não tem uma regra. Na sequência aqui, eu vou falar de um outro sinal, que são as contrações ritmadas. Quando a gente fala de contrações ritmadas, eu separei para primeiro falar sobre as contrações que ocorrem na gestação e no preparo para o parto. Quando eu te falei que eu comecei a estudar os eventos que aconteciam com o corpo da mulher, eu descobri que o útero contrai a gravidez toda, ele contrai. A gravidez toda. Tanto é que as mulheres sentem um pouco da vibração com o movimento. Quando chega por volta de 28, 32 semanas para frente, a mulher tem uma contração que a gente chama de Braxton Hicks. Tô falando um nome técnico, mas vou falar que a maioria das mulheres conhecem esse nome das gestantes. Elas vão para os grupos, elas conhecem o nome. Para que servem essas contrações de Braxton Hicks? O bebê, ele começa a crescer dentro da mulher e ele começa a ficar imprensado. Quando ele começa a ficar imprensado, as áreas em que ele está imprensado começam a ficar dormentes. O útero sabe disso, o organismo da mulher, ele faz as contrações para massagear o bebê. Primeira finalidade da contração de Braxton Hicks, que é essa que começa 28, 32 semanas, é massagear o bebê. E segunda finalidade é levar o bebê para o canal de parto. Então, legal também ainda de falar sobre Braxton Hicks é o seguinte. Muita mulher fala para mim assim, contração eu tinha desde 30 semanas. Não são contrações de parto. Braxton Hicks não dilata colo do útero. Braxton Hicks não evolui parto. Tá? Braxton Hicks são apenas contrações de acomodação e bem-estar fetal. Então também é errado falar que é contração de treinamento. Eu vou falar do treinamento daqui a pouco, da diferença. Você falou super pertinente. O povo fala assim, às vezes eu vou atender mulher com 32 semanas, 34, ela fala assim, eu já tô com contração de treinamento. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Contração de treinamento começa com 36. Tá? Então, de 28 a 32, Braxton Hicks.
Diferença dela para as outras contrações. Elas são localizadas. É sempre no pé da barriga, do lado, do outro, é sempre na frente. Sempre na frente. Tá dando para me ouvir legal? Tô te ouvindo perfeitamente. É porque alguém escreveu para mim que eu tô sem áudio, mas acho que é a pessoa que não tá me ouvindo. Eu acho que é o da pessoa, porque eu tô te ouvindo. Então, ótimo. Continuando, então, nós temos Braxton Hicks, que não tem nada com parto. Depois nós vamos ter as contrações de treinamento. Como o nome já diz, treinamento. É um treino para o parto. Contração de treinamento começa a partir de 36 semanas. As contrações de treinamento, elas são dolorosas. Eu gosto de explicar à mulher que ela sente como se desse umas fisgadas na vagina. Por quê? Porque existe realmente uma pressão que é emitida. Contrações de treinamento são as contrações do útero sendo treinado, realmente. A musculatura uterina sendo treinada. E as contrações de treinamento, elas também ajudam a trabalhar um pouco do colo do útero. Elas ajudam. Então, essas contrações não têm nada a ver com parto. Fiz questão de diferenciar para a gente entender o que é contração de trabalho de parto. Porque o pessoal fala que a contração de Braxton Hicks é a mesma contração de treinamento. Por isso que eu te perguntei, para a gente esclarecer isso, que não tem nada a ver uma coisa com outra. E, Carol, eu fiz questão de trazer para a gente discutir, porque essa confusão aí é super comum. Por isso eu fiz questão de trazer. Pra gente discutir isso, porque é muito comum as pessoas falarem, já estou com contração de treinamento. Não, treinamento é a partir de 36. Treinamento é dolorosa de verdade. Não dolorosa de não conseguir fazer nada, mas também se você estiver fazendo alguma coisa, você para. Você para. Quem é gestante, é bom lembrar que ela dá umas fisgadas na vagina. Eu tenho umas amigas que falam que é como se estivesse beliscando. Eu tenho uma amiga que disse que é como se tivesse, uma amiga que é doula, como se tivesse um anzol puxando a vagina dela. Dá uma fisgadinha mesmo. Você pariu? Você tem bebê? Eu tenho um filho, mas não foi parto normal. Mas você chegou a sentir? Cheguei, eu entrei em trabalho de parto, cheguei na maternidade com 4 centímetros, mas fiz cesárea. Entendi. A Tamara tá perguntando assim. A contração que só sente a barriga dura é Braxton Hicks? Sim. Sim. Um segredo de treinamento, o treinamento dá umas dorezinhas. Não só fica dura. Dá umas dorezinhas, desconfortos. Ao ponto que às vezes você tá fazendo alguma coisa e você tem que parar. Incomoda. Não pode confundir também contração de treinamento com fase latente, início de trabalho de parto. Contração de treinamento não tem nada com parto. Nada. Nada. Como que eu sei, então? Agora vamos falar propriamente do sinal do parto. Como que eu sei que a contração é de parto? Na fase inicial do trabalho de parto, as contrações do trabalho de parto verdadeiro, que a gente chama, elas vão começar mantendo um ritmo irregular. Exemplo, no início do trabalho de parto, um segredo da contração de trabalho de parto. Ela começa da lombar, e ela finda no pé da barriga. Essa contração que começa na lombar, finda no pé da barriga, ela é dolorosa. Eu falo para as gestantes que quando ela sente a primeira, ela sabe que é trabalho de parto. Porque é diferente de tudo que ela já sentiu. A primeira, ela fala, opa, peraí. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Tem alguma coisa nessa história. Então, mesmo que não tenha ritmo, ela sabe que tá diferente. No início do trabalho de parto, essas contrações, elas não têm uma regularidade, elas são irregulares. Então, tipo assim, ela vai ter uma contração em 10, passa 10 minutos, não tem nada, passa 20, não tem nada, daqui a pouco vem 2. Existe uma tendência, e eu gosto de explicar para as pessoas, que quando a mulher entra em trabalho de parto verdadeiro, vira-se uma chave. É uma outra produção hormonal, é uma outra produção de ocitocina, e a mulher começa com outro gradiente de contração. A evidência de que ela está em trabalho de parto verdadeiro é de 2 a 3 contrações em 10 minutos. Você falou uma coisa no início da live e eu quero aproveitar um gancho da tua fala.
Você falou assim, muitas vezes não sabe a hora de ir para a maternidade. Aí é a hora de ir para a maternidade. Quando eu mantenho um gradiente de 2 a 3 contrações em 10 minutos. Eu explico o seguinte, Carol. Se eu conto 10 minutos, teve 3. Eu conto 10 minutos e não teve nenhuma. Eu conto mais 10 minutos e não teve nenhuma. Eu não estou em trabalho de parto. Provavelmente eu estou em pródromos. Eu não tenho ritmo. Provavelmente eu estou em pródromos. Uhum. A característica, quando eu sei que eu posso ir para a maternidade, quando eu mantenho uma frequência. Eu quero fazer uma crítica aos aplicativos de contração. A contagem dos aplicativos da maioria é feita errada. A dica que eu dou para vocês é que abram um cronômetro do celular. Cronômetro. Você abre o cronômetro, joga 10 minutos e vê como vai ficar esses 10 minutos. Tá? O aplicativo faz uma conta bem errada. O aplicativo conta contração e não tempo. É diferente. Eu conto tempo e vejo quantas vão ter naquele tempo. Tá? Ele conta a contração pelo tempo. Isso é errado. Diego, já vi obstetra contar 8 contrações em 30 minutos. Não existe, porque a base é 10. Você sabia que dando aula para pós-graduação eu descobri que o termo dinâmica vem de 10. Dinâmica. Então, certo é contar 3 em 10, né? A gênese da palavra dinâmica vai ser um pouco parecida com dízimo. 10%. Então, assim, é 10 minutos dinâmica. É porque, às vezes, eles fazem essa contagem para facilitar para a mulher a compreensão. Mas eu sempre acho que é pior. É melhor você orientar ela direitinho, porque aí não erra. Se você explicar à mulher essa contagem que ela faz direitinho, impecável. Impecável. Então, O cronômetro dá para fazer muito legal. Muito legal. Então, a característica vai ser regularidade, frequência, duração, intensidade. Olha que legal, Carol. Quando a gente fala de frequência, vou dar um exemplo. Ela vai ter, tipo assim, frequência, duração, intensidade. 3 em 10, 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 3 em 10. Cada contração vai fazer 35 segundos em média. Cada contração vai ter um intervalo muito parecido de uma para outra. Quase idêntico. É esse motorzinho desse jeito que vai fazer o colo dilatar. Se o motor não tem essa hora regularidade... maternidade. Sim, essa é a hora de ir para a maternidade. As mulheres que vão ter doula, a doula ajuda muito, muito nisso, né? A saber qual é esse momento. Mas a gente tem uma galera que não tem doula, que não tem essa assistência e se prepara. O outro sinal, rompimento da bolsa. É legal falar para vocês que existem 2 formas da bolsa romper e muitas mulheres são internadas erroneamente, tá? Em média, normalmente, a bolsa rompe durante o trabalho de parto. É pouco comum romper antes do trabalho de parto. Então, normalmente rompe antes do trabalho de parto, durante o trabalho de parto e não antes. Existem 2 formas dessa bolsa se romper. Ela pode se romper, o que a gente chama de ruptura alta. O que é ruptura alta? Os pequenos vazamentos. Ela agacha, sai um pouquinho de líquido, ela deita, vaza líquido. E são volumes pequenos que dão cerca de 50 a 100 ml de líquido. Então, o volume é bem, bem pequeno. Bem pequeno. Nesse caso, eu sei que eu tive uma ruptura alta. O que significa ruptura alta? A ruptura alta não tem nada a ver com o trabalho de parto. Ruptura alta significa que o bebê está descendo para o canal de parto. Quando o bebê vai descendo para o canal de parto, ele estica a bolsa. E onde ele esticou a bolsa faz os pequenos orifícios, os pequenos buracos. E o líquido que está naquela altura vaza. Então, tem alguma coisa a ver com o trabalho de parto? Nada. Nada a ver com o trabalho de parto. É apenas o bebê que está descendo. Ah, mas descer não significa... Significa que o parto vai vir lá para frente. Mas não que é trabalho de parto ainda. E existe a bolsa rota propriamente dita. O que é bolsa rota propriamente dita? A bolsa rompe de verdade. Desce 1 litro de líquido, 1,5 litros. Eu ouvi o relato de uma última gestante minha que ela estava deitada, dormindo. Quando a bolsa rompeu, ela sentiu vir o líquido até na cabeça. Por quê? Mais ou menos 1 litro, 1,5 litros de líquido. Então,
Quando há essa ruptura, logicamente, o volume é muito grande. Desculpe. Quando há essa perda de líquido, esse volume todo, normalmente, ela acaba para a maternidade. Vamos falar de protocolos dentro da questão da bolsa rota. Tem alguns estudos que mostram, hoje, eu prometo que eu vou bem rapidinho para não furar o tempo. Tem alguns estudos que mostram hoje que quando a mulher rompe a bolsa, estudo feito em mulheres, que a bolsa rompeu antes do trabalho de parto. Esses estudos mostram que quando a bolsa rompe, apenas 20% das mulheres entram em trabalho de parto nas primeiras 24 horas. 20%. Falando de bolsa romper de verdade, não de ruptura alta. E ele mostra que 80% das mulheres, quando a bolsa rompe de verdade, só entra em trabalho de parto 48 horas para frente. E aí, como eu faço? Bolsa rompeu, o que eu faço? Inicialmente, se não tem contração, você ainda pode ficar um pouco em casa. Esperar vir as contrações. Não veio as contrações, o que eu faço, Diego? É o seguinte, os protocolos que o Brasil tem hoje, eu vou usar o protocolo do Ministério, que é o mais recente. Se rompe a bolsa da mulher, a gente espera 24 horas. Se passa de 24 horas, ela tem que fazer antibiótico no hospital para evitar que as bactérias da vagina penetrem lá dentro e aumentem o risco de infecção para ela e para o bebê. Aí algumas mulheres podem falar assim, mas induziram o meu parto. Vou falar para vocês que antes de 18 e 24 horas, não teria obrigação de induzir o parto. O perigo aí seria infecção. Quando iniciar o antibiótico, já teria indicação de iniciar uma indução. Se ela esperou aí 18 até 24 horas, não entrou em trabalho de parto, aí sim poderia iniciar uma indução associada com antibiótico. O antibiótico é critério, tá? Com 24 horas tem que entrar com antibiótico. Uhum. Então, basicamente. Mas digo para vocês que a maioria das mulheres vão romper bolsa intraparto, durante o trabalho de parto. Mas romper bolsa é um sinal de trabalho de parto. O último sinal que eu vou falar para vocês é dilatação do colo do útero. Normalmente, o colo vai estar dilatado em mulher que está tendo contração. Eu sou muito, muito arredio com relação ao toque vaginal. Muito. Eu tenho uma meta no PD, no parto domiciliar. A gente tem uma meta de equipe. A meta é um toque. A gente brinca na equipe e fala assim, você fez um toque. Agora nós vamos até o fim sem toque nenhum. Se eu for na casa da mulher, ela não tiver dinâmica, eu vi que ela não tem contração, eu não faço toque. Não tem porquê também. Não tem porquê. Se não tem contração, o colo não vai estar alterado. Não vai estar. O que altera colo é aquele motor funcionando, igual eu expliquei. Então, eu só considero trabalho de parto verdadeiro que essa mulher deve ser internada acima de 5 centímetros. Menos de 5 centímetros pelo Ministério da Saúde hoje, ela não está em trabalho de parto ativo, não teria indicação. Eu vou abrir aspas e vou falar que tem estudos que falam até 6 centímetros. De 5 para 6 centímetros. Vamos usar essa margem entre 5 e 6 centímetros, tá? Essa mulher entre 5 e 6 centímetros, ela vai estar mantendo aquelas contrações de 3 em 10, 3 em 10, 3 em 10, 3 em 10. Essa mulher tem que ser internada. Essa mulher, sim. Como que eu sei em casa se eu tô com essa dilatação? Não precisa ficar se fazendo toque, não. Monitore contração. Se tá tendo contração, vai ter dilatação. Não existe desespero. Precisa ficar fazendo toque. Tem mulher que fica pedindo toque. Faz toque para ver se dilatou. Eu acho que é ansiedade, né? Para ver se o colo tá dilatando. E eu digo que a dilatação ela é tão perversa que, olha só, às vezes você faz um toque agora, você faz daqui a uma hora, tá a mesma dilatação. Aí na outra hora o bebê nasce. Como? Não dá para entender.
Porque o padrão não é dilatação. O padrão é contração. Então, se eu tenho essa contração ritmada, eu vou estar mais ou menos aí com 5, 6 centímetros. Essa contraçãozinha, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, a mulher vai estar entre 5 e 6 centímetros. Então, esse é um sinal de trabalho de parto. Essa mulher deve ser internada, deve ser admitida e ficar na maternidade. Se ela tem menos de 5, 6 centímetros, ela tem que voltar para casa, ficar em casa. Então, basicamente... E aí é a hora que muita gestante não entende, né? O porquê tá com contração, o porquê que foi orientada a voltar para casa. E você sabe que essas contrações iniciais, de fase latente, por exemplo, se você fizer... Eu vou falar uma coisa que a gente faz em casa. Chá de camomila, chá de erva cidreira. Não vou falar de medicação aqui, mas tem medicação que tira um pouco disso e ela consegue dormir a noite toda. Eu não gosto de passar medicação, não passo medicação porque eu não sou médico. Mas eu dou chá de camomila, erva cidreira, ela dorme a noite toda. Dorme a noite toda. Se tomou chá de camomila, tomou chá de erva cidreira, a contração passou, diminuiu o ritmo, não é trabalho de parto. Se é trabalho de parto, nada passa. Eu também falo que se foi para o chuveiro quente, tomou um banho morno, a contração passou, não era trabalho de parto. Sim. Bom, então é isso. Nós estamos nos 5 minutos finais. É isso. Diego, deixa eu só... Vamos só comentar. Me mandaram uma pergunta por direct, eu achei interessante para a gente comentar. A Lana, não sei se ela está aqui assistindo, ela me perguntou o seguinte: por que a episiotomia ainda é rotina em alguns hospitais? 4 em 10 mães... Você está ouvindo? Tá. 4 em 10 mães passam pelo procedimento e não sabem explicar por que fizeram a episiotomia. Eu vou falar... eu sou doutor, então eu vou falar com você que eu não posso dizer que são 4 em 10. A gente não tem mais esse N de episiotomia. Não temos. Tá? Existe episo? Existe. Vou falar para vocês que na rede privada é mais comum do que na pública. Na rede particular é muito mais feito do que na pública. Porque as públicas agora, elas são obrigadas a encaminhar os indicadores de boas práticas de assistência ao parto para o Ministério. E se tiver muita episiotomia, a maternidade é questionável. Já não é boa prática. Não é boa prática. Então, assim, por que ela ainda é feita por profissionais? Eu vou falar para você, primeiro, falta de atualização. Segundo, falta de paciência no acompanhamento do trabalho de parto. De entender que o corpo da mulher vai se desenvolver, que o corpo da mulher vai evoluir. É muito mais profissional do que institucional. Muito mais. Alguém está falando aqui, se tiver como, fale sobre colo residual. Vou falar rapidão sobre colo residual. O que é colo residual? Como o nome já diz, residual é um colo que está dilatado como um resíduo de um parto anterior. Exemplo, se a Carol teve 5 partos domiciliares... Opa, vamos diminuir isso. Se a Carol teve 2 partos normais, conforme ela vai tendo contração de treinamento... e o bebê vai descendo para o canal de parto, o colo dela já cede, já dilata um pouco. Então, essas mulheres que têm 2, 3 partos normais, às vezes a gente faz o toque e ela já está com 3, 4 centímetros. Eu tenho uma gestante que pariu há poucos dias. Eu vou falar para vocês que ela tinha quase 6 centímetros. Quase 6. Aí você vai falar assim, mas você deixou ela em casa? Gente, bebê nenhum nasce sem contração. Nenhum. Ela não teve trabalho de parto. Não tem como um bebê sair se não tem contração. E o parto evoluiu rápido? Quando eu fui de verdade, estava com 10. Eu não sou bobo, né? Quando ela me ligou, que estava em trabalho de parto verdadeiro, minha querida, eu quase fui sem roupa. Porque eu sabia que ia ser rápido. Se ela já tinha 5 para 6 sem ter contração, você imagina na hora que tivesse. Com contração, rapidão. Alguém está pedindo para falar sobre fase latente. Não entendi direito. Vou falar rapidão. A gente pode até fazer um outro dia para falar sobre fase de trabalho de parto, porque é muito longo isso. Fase latente, se nós fôssemos fazer um toque vaginal na mulher, ela estaria de 0 até
5 centímetros, mais ou menos. De 0 até 5 centímetros. Ela não tem contração regular. Exemplo, ela tem uma contração, passa 10 minutos, some. Passa 20 minutos, não tem nenhuma. Depois vem 2. Ela perde líquido, ela perde tampão. Ela é o início do trabalho de parto. É o início, a fase inicial. O que mais, Carol? Fechou? Não, acho que a gente conseguiu responder tudo, né? Ótimo, senão acho que vão A desligar gente foi respondendo de acordo com o que o pessoal foi com o que ia mandando. aparecendo. Aham. Ótimo, Mas gente. trabalho de parto é assunto para mais de horas de live. Alguém perguntou, isso não é pródromos? Vou voltar lá no início. Lembra que eu falei que pródromos e fase latente, eles se misturam? Pródromos e fase latente se misturam. É isso, gente. Fechou? Pode. Fique à vontade, Carol. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não. Eu fico aqui tranquila. Eu tô com medo falo que é deles assunto desligarem pra a hora. gente. Acho que não, ó. O pessoal tá comentando, tem que ter mais. Sim, podemos marcar outros temas, inclusive. Podemos Eu vou marcar. adorar. Era isso que eu tinha preparado mesmo pra gente poder falar. Seguiu todo o roteiro. Eu também tinha anotado aqui certinho. Ó, a Rejane tá falando aqui, ó. Pare 4 normais. Inclusive, ela contou, eu não cheguei a ler, mas ela contou sobre a evolução dos partos dela. Aquela chegou mais no final mesmo para parir. Alguém escreveu, não conheci o trabalho do Diego, saindo da live vou seguir. Sigam. Sigam meu Instagram Sigam o também. Diego. É isso, o restante é mais cumprimentos. Eu faço muita caixa de perguntas no Instagram. Aham. Quem quiser, entra lá depois. Eu sempre tenho... Inclusive, essa semana eu vou fazer uma sériezinha sobre diabetes gestacional. Que tá tendo Eu vi muita que você discussão. respondeu uma pergunta lá. Aí eu vou fazer uma série sobre diabetes gestacional, bem legal. Ótimo. Então, acompanhe, tá? É isso, Carol. Muito Combinado. obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Diego. Me Uma coloco à honra ter você aqui. disposição. Vamos já pensar numa próxima. Amei Sim, muito. querido. Uma honra ter você aqui comigo. Gostei demais. Conte comigo, querida. Então, Um beijo para todo mundo. Obrigada, Um beijo para viu? você. Um beijo, Rejane, sua linda. Obrigada, Amei você por Diego. aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.